Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o canal Blog do Professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 3 da revista Classe Adultos do primeiro trimestre de 2023. Esta lição de número 3 traz o seguinte título: O Avivamento no Novo Testamento. E neste vídeo de apoio da lição 3, eu quero deixar uma breve reflexão para você que eu chamo de avivamento, o templo e a oração. Irmãos, preste atenção, medite comigo no que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 17. Marcos 11, 17, Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Marcos 11, 17, Jesus faz uma pergunta. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Marcos 11, 17. Jesus ele repetiu as palavras que estão em Isaías capítulo 56, versículo 7. Estas palavras também aparecem em Mateus capítulo 21, versículo 13 e em Lucas capítulo 19, versículo 46. E também aqui em Marcos 11, 17. Jesus fazendo a pergunta, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Quando Jesus ele fez essa declaração, ele estava se referindo a uma casa de material físico, a um templo de material físico. Mas depois de Jesus ter sido glorificado, depois da obra redentora realizada por Cristo, o Espírito Santo de Deus usou Paulo para dar a seguinte declaração, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 6, 19. Paulo ele faz uma pergunta, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então aqui em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo está dizendo que o seu corpo é hoje o templo do Espírito Santo. Quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Jesus estava se referindo a um templo material, um templo material. Mas em 1 Coríntios 6,19, Paulo ele está dizendo que o templo do Espírito Santo hoje não é uma casa de tijolos, não é uma casa de madeira, não é uma casa de qualquer outro material, mas o templo do Espírito Santo hoje é o seu corpo. E aí, parafraseando as palavras de Jesus, quando ele disse, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, era uma referência a uma casa de material físico, de tijolos, talvez de madeira, mas a partir da obra redentora de Cristo, Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que hoje o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se a casa de madeira, a casa de tijolos, antes da obra redentora de Cristo, deveria ser chamada casa de oração, você não acha que o templo ou casa do Espírito Santo hoje, que é o seu corpo, também não deve ser chamado de casa de oração? Claro que sim. E desta casa de oração, deste templo do Espírito Santo hoje, que é o seu corpo, tem saído muita oração a Deus desse templo, que é o seu corpo? Esse templo do Espírito Santo hoje, essa casa do Espírito Santo hoje, que é o seu corpo, ela tem emanado muita oração a Deus? Tem saído muita oração a Deus deste templo, desta casa do Espírito Santo, que é o seu corpo? Tem saído muita ou pouca oração do templo do Espírito Santo hoje, que é o seu corpo? Como tem andado a sua vida de oração? Você tem orado muito ou você tem orado pouco? Verdadeira é a frase, é o ditado que diz, onde tem muita oração, tem muito poder. Onde tem pouca oração, tem pouco poder. Irmãos, eu já disse outras vezes que não há nada que sirva de substituto para a oração. Você não pode abrir o culto e dizer, eu não orei hoje, mas eu abri o culto. Você não pode pregar e dizer, eu não orei hoje, mas eu preguei. Você não pode ajudar a limpar o templo da sua igreja e dizer, eu não orei hoje, mas eu estava lá limpando o templo. Não.
não há nada que sirva de substituto para a oração. Como eu aprendi com Leonard Ravenhill e outros, talvez os maiores culpados pela falta de um avivamento nos nossos dias sejam os pregadores da nossa geração, os pregadores da igreja contemporânea. E eu digo isso com dor no coração, porque eu também sou um pregador da igreja contemporânea. Irmãos, talvez Ravenhill e outros estivessem muito certos. A verdade é que a maioria dos pregadores da nossa geração, eles não oram nem sequer 1 hora por dia. E se você, pregador, for pregar uma palavra sem ter uma vida de oração, a verdade é que o seu sermão, ele não irá tocar fundo no coração das pessoas. A maioria dos pregadores hoje em dia, eles têm momentos de oração, mas eles não têm vida de oração. Qual é a diferença? Vida de oração é quando a pessoa ora sistematicamente todos os dias. Agora, momentos de oração é quando a pessoa ora 15 minutos hoje, 5 minutos amanhã, aí depois ela não ora nada, aí depois ela ora 10 minutos, aí depois ela ora 5, aí no outro dia ela ora 20, aí no outro dia ela ora 2 minutos, aí no outro dia ela não ora nada, entende? Há diferença entre vida de oração e momentos de oração. A maioria dos pregadores, a maioria dos crentes, eles têm momentos de oração, mas eles não têm vida de oração. Então é fundamental que o pregador da palavra de Deus, o obreiro de Deus, que ele tenha uma vida de oração. Porque se uma pessoa que não tem uma vida sistemática de oração prega a palavra de Deus e ela não tem vida de oração, a palavra de Deus não é incisiva. A palavra de Deus não vai tocar profundo nos corações das pessoas que estão ouvindo o pregador pregar. Como disse o Leonard Ravenhill, a unção para pregar é algo que só vem através da oração. E dizem que quando Leonard Ravenhill pregava, e ele era um homem de oração, dizem que quando ele pregava, muitas vezes, antes mesmo dele terminar o seu sermão, vinham pessoas à frente querendo aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Por quê? Ravenhill era um homem de oração, então as pregações dele eram muito incisivas. As pregações dele eram carregadas da unção de Deus, porque ele era um homem de muita oração. Mas hoje em dia, muitas pessoas, quando pregam, elas não têm vida de oração e muitas vezes a pregação não é incisiva, não toca fundo no coração das pessoas. Se você for um pregador, uma pregadora de muita oração, toda vez que você pregar, as pessoas vão pensar e vão dizer: opa, ele prega diferente, ela prega diferente. Quando você prega sendo uma pessoa de muita oração, o seu sermão é carregado com a unção de Deus, é carregado com o fogo de Deus, e os corações à sua volta serão como palha seca, entende? Se você for uma pessoa de muita oração, a tua pregação terá muito poder, a unção de Deus estará na tua pregação. Agora, se você for uma pessoa de pouca oração, os teus sermões serão pesados, serão carregados, não tocarão profundo no coração das pessoas à sua volta. Então, se você é um pregador, é uma pregadora, em nome de Jesus, seja uma pessoa de muita oração, para que os teus sermões sejam carregados da unção de Deus. Se você é uma pessoa que não tem uma vida de oração e você receber um convite para pregar, faça um favor aos membros da sua igreja. Não aceite o convite. Só aceite o convite para pregar se você for uma pessoa de muita oração, porque aí os teus sermões serão carregados do poder de Deus. E mesmo que você não tenha um cargo na igreja, mesmo que você seja um crente de banco, vamos dizer assim, se você for uma pessoa de muita oração, você será uma pessoa muito útil na obra de Deus. Eu me lembro das palavras da Ereni Miranda, viúva do saudoso Davi Martins Miranda. A Ereni Miranda disse que um cristão que ora pouco, ele é fraco, ele é medroso, ele é covarde, ele é tímido, mas um cristão que ora muito, ele é muito útil na igreja a qual ele faz parte. E aí eu parafraseio também as palavras do pastor Eliseu Rodrigues, quando ele disse que
Se você é uma pessoa de muita oração, se você é uma pessoa de muita oração, você é um crente verdadeiramente ligado na oliveira verdadeira. E um crente ligado na oliveira verdadeira, na videira, né, verdadeira, ele sempre será usado por Deus e sempre será muito útil na igreja a qual ele faz parte. Mesmo que seja um crente de banco, mesmo que não tenha nenhum cargo eclesiástico, se você for uma pessoa de muita oração, você será muito útil na obra de Deus onde quer que você esteja. Então seja uma pessoa de oração. O avivamento só vem através de muita oração. Guarda essa reflexão no seu coração, lembrando que aí na descrição do vídeo tem o link para você baixar o estudo da lição em PDF e os links dos nossos grupos do WhatsApp. Lembrando também que quando o vídeo aparece no YouTube, demora um pouquinho para aparecer o link para você baixar o estudo em PDF, mas depois de alguns minutos aparece, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu joinha, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus e seja uma pessoa de oração. Que esse templo do Espírito Santo hoje, que é o seu corpo, seja um templo que emane muita oração, porque assim você será um cristão útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.